Espíritos, trago aqui com vocês novamente Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, e o que eu tenho para falar para vocês é que a vida continua. Do outro lado também, porém deste lado também, vamos continuar com o nosso trabalho, vamos voltar à nossa rotina normal. Eu sei que vocês estão saturados, é normal, psicologicamente. Não tem sido fácil desde junho, julho de 2019 e não está sendo fácil o ano de 2020, mas eu tenho uma frase para vocês que eu sempre uso quando eu estou falando sério, que é muito difícil eu falar sério, porque eu brinco muito com as pessoas, eu gosto de fazê-las rir. Algumas entendem errado, algumas não entendem, principalmente na internet, porque pessoalmente é diferente, mas eu uso uma seguinte frase. A noite é muito mais escura antes de amanhecer, mas sempre amanhece. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. A noite está muito mais escura, mas vai amanhecer. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo, colocaram dentro de um liquidificador e estão batendo vocês. Então vocês têm que ser firmes, estar preparados psicologicamente para enfrentar qualquer obstáculo que venha por aí em diante ou que já passou em si. Não posso dar prerrogativas, mas estamos em tempos de mudança, em tempos de transformação, e isso requer essas batidas de liquidificadores, né? Principalmente para o remanejamento humano, que vem há muito tempo ludibriando o ser humano, e também para o remanejamento espírita, que vem há muito tempo impregnado, estagnado no seu trabalho. Isso tudo tende a mudar e mudar para melhor. Eu tenho fé nisso e você tenha fé nisso também, porque uma das frases que eu já falei do nosso saudoso Chico Xavier, a qual recorremos o programa hoje, é que tudo passa. Tudo passa. Não tem como não passar, tudo passa. Lógico, você tem que ser esperto, inteligente, caridoso, acima de tudo, para entender como passar por tantas situações. Então, voltando à nossa normalidade, nós voltaremos às psicografias do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Francisco Saudoso Xavier, e hoje nós trazemos João Jorge. João Jorge não tem foto dele, gente, então eu vou colocar uma foto aí qualquer, e é intitulada de Sonhos de Noivados Desfeitos na Terra. João Jorge. Gente, deve ser complicado, né? Bastante complicado. Você está aqui no momento e de repente com a noiva, ou a sua noiva com o seu noivo, e de repente há um desenlaçamento, não há um casamento, todos os planos futuros que você fez, que a sua noiva fez, ou enfim, quem ficou, quem foi, é desfeito de uma hora para outra. Você deve ficar sem chão, você deve ficar bastante tempo inconsolável, você deve perder a fé, mas enfim, tudo isso vem a um propósito. E nós temos a mania de querer falar que aquilo aconteceu, aquilo foi ruim, mas às vezes evitou o tempo em si que você viveu ali com aquela pessoa. Era o tempo que você tinha que ter vivido, e o João Jorge vem falando isso para evitar futuras problemáticas, porque a gente não sabe o futuro. Às vezes você faz uma construção num período de 10 anos maravilhosa, e às vezes depois de 10 anos para frente, a construção não é tão boa. Então, basicamente, é o que acontece na maioria dos casamentos. Mas não deixa de ser complicado esse tipo de perca, né? Uma perca bastante complicada, é uma perca bastante abrupta, e acontece muito nos dias de hoje. Então, hoje, aí seriam para os noivos, né? Aqueles que perderam seus entes queridos, que não tinham um laço fraterno sanguíneo, mas tinham um laço fraterno amoroso e que foi rompido bruscamente. Então, vamos ler a carta do João Jorge, intitulada Então, gente, vamos à história do João Jorge, vamos à história da Regina, velha história de sempre. Antigamente as coisas eram bonitas, né, vamos dizer assim, casamento, flores na igreja, véu e grinalda, todas as famílias unidas, festa, já estava preparando o porquinho ali para ser assado, enfim. Só que os dois moravam em cidades diferentes, perto, né? Pelo que me pareceu ali, 40 quilômetros, 60 quilômetros. E logicamente você sai o dia na sexta-feira aí do trabalho, você tá doido para ver tua namorada, tua noiva, o que muda no casamento, né? Depois de 10 anos do casamento, você sai do trabalho e fica mais 2 horas ainda antes
para não chegar em casa, mas no noivado é desse jeito, né? Você sai que sai voando para ver sua namorada, tua noiva, etc. Eles estavam nessa fase, o Jorge e a Regina. E basicamente o que aconteceu ali? Ele, nesse dia, ele atrasou um pouco e parece que ele resolveu pegar um atalho, uma estrada vicinal. Ele não diz claramente na carta, mas eu fiz uma leitura prerrogativa, vamos dizer assim. Ou seja, uma estrada de terra mais complicada, e veio um carro na direção, muita poeira já à noite, e eles acabaram colidindo. E eles iam casar 2 meses aí para frente, ou seja, o João Jorge estava muito feliz, resolveu que não poderia ser feliz eternamente daquela maneira, ser solteiro, né? E resolveu casar. Então, 2 meses antes do casamento, houve esse fatídico fato, e as famílias ficaram sofrendo bastante, perguntando por quê? Por que ele tinha que pegar o atalho? E se? E o porquê? E se? E se? Gente, não existe e se depois de um fato acontecido. O porquê você pode até suscitar. Por que naquele dia exatamente ele quis pegar um atalho? Porque ele atrasou. Porque ele já tinha um compromisso na sexta-feira, provavelmente noivos, eles iam pro fight, né? Por alguma coisa, enfim, noivos são noivos. Beleza, essa época, né? Depois que você casa é um negócio completamente diferente. Veja meu caso, por exemplo, né? Terrível. Agora nem uma chinela voa aqui na minha cabeça. Mas enfim, tava animado, tava querendo ver logo a noiva, pegou um atalho que não era propício a se pegar, que era um atalho complicado de se pegar, que ele nunca pegava, que os carros da época não eram carros já muito bons. Os de hoje já não é muito para esse tipo de estrada. Os da época piorou ainda, né? Então, estamos falando da década de 80, e foi isso aí que aconteceu com ele. E veio um carro no sentido contramão, a poeira noturno, eles não se viram e chocaram. Se ele foi o único que faleceu nesse acidente. E, como eu disse para vocês, vem a família, por quê? Por quê? Por quê? E se ele não tivesse pegado? E se eu não tivesse pegado? E se eu não tivesse programado tal coisa? Isso não existe, gente. Depois do fato acontecido, aconteceu. Vamos à leitura da carta. Sonhos de noivado desfeitos na terra. Então ele psicografou a Chico, começando da seguinte maneira: meu querido pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir a meus para que não chorem assim com tanta mágoa. Há quase 2 anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu mano está preso às aflições em casa. Não chorem mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração. Querida Maria José, preciso de sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai. Naquele dia de agosto, eu devia passar por Mogi Mirim, alcançando a Anhanguera, perto de Limeira, mas entendi que por Mogi Guaçu seria um atalho e a viagem seria de menor tempo e arrisquei. Saí de Tapira alegre, mas tudo aconteceu como devia acontecer. Querida irmã, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos vem da lei de Deus. Quando o choque dos veículos me abateu, senti-me num sono profundo e só acordei quando ouvi que me chamaram em casa, com muitas lamentações. A princípio, nada compreendi. Parecia-me um sonho pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim um socorro que não sabia como receber. Não conhecia as pessoas no começo do meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo. No entanto, aos poucos, meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. Desde então, estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa por fios que desconheço e hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces da conformação e da fé em Deus e meu auxílio. Pessoal, eu vou parando por aqui porque é bastante importante essa parte. Ele está falando que está sendo ligado à casa, que ele não está podendo ter uma certa vida do outro lado por fios desconhecidos. Mas anteriormente ele já fala para vocês que todo o sofrimento que se deu, ele conta a história direitinho, que são coisas da vida. Ele ia por um caminho, mas ele achou que por outro caminho ele ia mais rápido. Ou seja, estava com pressa e se deu um embate com outro veículo. E ele acabou falecendo. Então a família foi pega de surpresa. E que todo aquele sofrimento, de início,
foi tenebroso para ele. Eu falo popularmente, gente, o trem foi do cão para ele, né? Vocês sabem disso. Que toda aquela lamúria, aquela lamentação, jogou ele direto num sofrimento, numa aflição, e que de imediato ele não sentiu dor, ele não sentiu isso, ele não sentiu aquilo, ele sentiu psicologicamente a dor dos parentes, mas que de imediato, tanto o avô como a avó dele chegou, né, o Manuel, enfim, pelo que ele falou ali, não sei, tem que ver o nome direito, chegou e começou a explicar para ele, a mostrar para ele, levou ele lá para onde ele tinha que ficar, que ele não falou ainda. Então, basicamente, ele fala que ele não compreendeu, mas que não houve dor, não houve nada, houve desenlaçamento, e todo aquele sofrimento abrupto que ele passou, toda a problemática em si que a família viu, a surpresa em si que deu-se à família, que trouxe o choque, fez muito mal para ele. O que é uma coisa normal, é bastante normal de acontecer, mas de imediato a avó e o avô colheu ele e levou para o outro lado. Só que o tempo foi passando e o sofrimento não acabava. Eles continuavam prendendo em fios sentimentais, eu vou colocar assim, o filho, a casa, a irmã, o irmão, a casa, e isso não era bom para ele. Então vamos continuar aqui. Não conhecia as pessoas no começo do meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no Hospital do Mundo. No entanto, aos poucos meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. Desde então estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa por fios que desconheço e hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces de conformação e da fé em Deus em meu auxílio. Zezé, minha querida irmã, peço a você fazer este meu pedido. Finalmente a nossa Regina. Era, em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra. Mas, acima de tudo, somos irmãos. Nossa querida Regina é uma criatura admirável e logo que eu estiver tranquilo, tentarei colaborar para vê-la feliz. Aí não somos preparados na terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldade nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Papai, amigo e querida irmã, como peço igualmente a vocês, meu caro Garcia, ajudem-me com as orações de esperança e lembrem-se de que ninguém morre. Nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo. Por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos? Nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra? Tenha confiança em Deus e amparem-me. Estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela, aqui comigo, abraça-os e eu. Querido pai e querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes nessas escritas o coração reconhecido de filho e de irmão que pede a Jesus que nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge. Pessoal, o que ele quis dizer aí, trocando em miúdos? Primeiramente, ele fala das aflições que ele teve quando houve o desenlaçamento abrupto, mas não pela dor física, a dor psicológica que ele sentiu dos parentes, ou seja, o choque inicial, que é bastante natural. Posteriormente, ele fala frases interessantíssimas que, do outro lado, a grande dificuldade, e essas duas linhas conota veementemente que ele passou por muita dificuldade para ele entender que 90% das dificuldades que ele passou lá em cima é pela não aceitação do que havia acontecido. Que ele, lá do outro lado, era irmão da Regina. E que tão cedo ele ia começar o trabalho para a felicidade da Regina aqui, aceitando tal fato. Então ele até fala, pode estar falando para ela seguir a vida, para ela continuar a vida, para ela promulgar um novo casamento, que do outro lado eles não eram casados, que do outro lado eles não tinham essa afinidade amorosa, que do outro lado eles eram irmãos. E essa era a grande dificuldade de aceitação, e é a grande dificuldade de aceitação de vocês. Às vezes a pessoa que está do seu lado, gente, é apenas teu irmão. Apenas a pessoa, e vocês não querem aceitar isso, porque é um laço amoroso aqui, carnal. Mas do outro lado, não é dessa maneira. Às vezes você tem um laço amoroso diferente com outra pessoa que não está reencarnada no mesmo momento aqui. Então, basicamente, é o que ele diz. Houve, de certa forma, para ele, uma dificuldade nessa aceitação quando ele foi para lá.
mas que logo tudo foi esclarecido e que os sentimentos e as lembranças voltaram à tona, e ele não deixa claro se há um relacionamento dele do outro lado, ele não deixa claro isso, mas deixa claro que ele vai trabalhar para a felicidade da Regina aqui. O que dá a entender que provavelmente sim ele teria um outro relacionamento do outro lado, seria especulação, o neto fofocando do mundo espiritual, né? Era o que faltava. Virou fofoqueiro do mundo espiritual. Já tô até vendo minha sogra já lá, ela tá fofocando do mundo espiritual. Ela disse que quero mandar um abraço pra senhora, sogrinha. A senhora que perdeu o amiguinho de infância da senhora Kim Jung. Eu sei da afinidade da senhora com ele, né? Vocês dois eram amiguinhos de infância, brincavam de jogar míssil nos outros, né? Enfim, minha solidariedade à senhora, menos um membro no grupo da senhora de WhatsApp, né? Se eu me lembro bem o nome, somos piores que o cão, né? Enfim, minha solidariedade à senhora que perdeu teu amiguinho de infância, Kim Jong. Mas enfim, ele fala também ali, pessoal, continuando com a carta aqui, o João Jorge, que isso para mim foi essencial, que ele está precisando de paz e que as pessoas aqui de baixo estão precisando de paz também. Que tudo tinha que acontecer, que aquele caminho que ele pegou, que eles tanto estavam questionando, aquela mudança de caminho que ele fez, era para ter acontecido daquele jeito. Gente, ele não está falando que foi programado para acontecer daquele jeito. Ele está falando que era para acontecer. São duas coisas completamente diferentes. Agora, ele fala que está precisando de paz. Por quê, gente? Porque a gente tem a mania sempre de achar que o espírito é ocioso. Que o espírito fica do outro lado e pronto, e acabou. E nós, com o nosso egoísmo, ficamos sempre martelando. Queremos ele de volta, queremos ele de volta, queremos ele de volta, queremos ele de volta, queremos ele de volta. Vai psicografar para mim, vem psicografar para mim. Sendo que a metade de vocês, ou 90%, não tem a condição de receber uma psicografia. Primeiro, vocês esperam a mesma pessoa que viveu aqui com vocês. Como ele deixou claro aqui, ele tem uma vida do outro lado. E nem casado com a noiva dele que ele é. Que a noiva tinha que continuar a vida, que ela estava parada à toa. Popularmente falando. Segundo, a prejudicialidade tremenda em você descer um espírito, ele não escrever o que você quer, e você perder ainda a sua fé e aumentar ainda a tua dor. E segundo, aumentando a tua dor, você causa um distúrbio a ele. Causando um distúrbio a ele, gente, vocês têm que entender que o sentimento espiritual é 10 vezes mais elevado. Ele vai ficar preocupado. Então, será que a minha irmã vai fazer essa besteira? Será que a minha irmã vai fazer aquilo e isso pelo que eu conheci ela? Será que o meu pai vai fazer isso e aquilo? Então ele precisa de ajuda, de uma acalentação lá em cima, para despreocupar, para continuar a sua caminhada, para quando você chegar lá, o meu querido amigo que está do outro lado, você ter uma convivência com ele. Você está num patamar onde você vai ter uma convivência, vai ter uma visita. Às vezes não vai ser a mesma coisa, mas quem disse que vai ser pior? Às vezes vai ser melhor. Então ele pede orações. Por quê? Porque a oração em si, você emana lembranças e não sofrimento em si. Você emana o pensamento de continuidade, não de regressão. Porque basicamente, gente, vocês querem que o espírito faça o quê? Que ele volte para cá e conviva com vocês, dentro da casa de vocês? A metade de vocês, se vê um espírito na frente de vocês, cai tudo para trás, puf, desmaia, dá ataque do coração, grita, chama a vizinha, baixa a pressão, vai para lá no hospital, aí é 2 defuntos, aí não adiantou. Então, basicamente, vocês têm que entender que nós estamos num processo evolutivo ainda de aceitação do espírito. Isso é muito novo. Então, fica aí meu agradecimento ao João Jorge, mais uma vez o meu agradecimento ao querido Francisco saudoso Xavier, né, o linguinha enrolado do cão, que trouxe essas obras maravilhosas para que nós pudéssemos colocá-las hoje numa vertente aí onde não sumirão jamais, não morrerão jamais. E fica meu grande abraço a todos vocês para esse mês turbulento que nós tivemos, esse mês complicadíssimo. Fica o meu agradecimento ao entendimento do meu trabalho, tentando distrair as pessoas por aqui ou por ali, de uma certa forma, para que elas prosseguissem a vida. E lembrando vocês
O mundo passa por atribuições várias e várias e várias vezes. E ele sempre passa por essas atribuições. Sem mais, Antônio Neto por aqui. Até a próxima cartinha do Sr. Francisco Cândido Xavier. Um grande dia de luz a todos vocês.